E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui mais uma vez, a fim de continuarmos o estudo da obra Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos no capítulo 9 e no programa passado a gente conversou sobre a paciência do governador de Nosso Lar, que ele já tinha tentado de tudo. Igualzinho a nossa. E por mais de 30 anos tentou convencer aos técnicos, ministros de todos os ministérios, com exceção da União Divina, tentou convencê-los que poderia ser modificada a alimentação em Nosso Lar, que todos já poderiam aprender a retirar da atmosfera, através da respiração, os elementos vitais necessários, né, à vida no mundo espiritual. A gente comentou, ele trouxe 200 espíritos de esfera muito elevada para conversar com os técnicos. Ele fez reuniões com eles. Ele não desanimava, mas, não é? Tudo tem um limite. Então, nós vamos dar continuidade ao parágrafo 4 que nós estamos. E nós vamos ler a partir da 35ª linha. Tereza, antes de você começar... Antes da gente começar a ler? Antes da gente começar a ler. Porque nós estamos falando já, acho que é o terceiro programa que a gente já está falando da alimentação, o quarto, né? Esse é o quinto, o quinto. E às vezes o ouvinte pode estar falando assim, poxa, mas tanta coisa de comida, tem tanta comida assim, tem comida? Que comida é essa? Pode ter essa dúvida. Na revista, eu não vou ler tudo, mas é só quem quiser consultar, na Revista Espírita de agosto de 1859. É um espírito, o título Kardec coloca um espírito serviçal, em que um espírito familiar, uma família, ele em Bordeaux, na França, escrevem a Kardec o que está acontecendo e ele, como sempre, evoca na Sociedade Espírita de Paris e o espírito vem e explica. É um espírito familiar que ajuda a cuidar de uma menina. Né? Vou repetir aqui, Revista Espírita de agosto de 1859. E esse espírito familiar ajuda a cuidar de uma menina da família que está doente. E nessa ajuda que ele dá alimento para a menina, o espírito. E aí Kardec, no questionamento que Kardec faz, num dos questionamentos, Kardec pergunta assim, podeis explicar-nos o que recebia e comia a menina da senhora Mali, eu não sei ler aqui, é filha, o que recebia e comia a menina quando estava doente? Aí ela responde, maná, uma substância formada por nós que encerra o princípio contido no maná ordinário, né? E aí ele continua, essa substância é formada da mesma maneira que as roupas e outros objetos que os espíritos produzem por sua vontade e pela ação que exercem sobre a matéria? Sim, mas os elementos são muito diferentes. As porções que formam o maná não são as mesmas que eu consegui para formar madeira ou roupa, porque ela forma, na história lá tem uma formação. Então, o elemento é o mesmo, mas a técnica de formar, cada um sabe o alimento. Então tá lá, o alimento. Então é um alimento, a menina toma o alimento e ela fica boa. Mas ela toma um alimento não materializado. Não materializado. Pelo perispírito. Pelo perispírito, exatamente. Isso, pelo perispírito. Então é tudo uma questão de vontade do espírito e saber fazer. Como é aqui. As técnicas de plantio, só que nós estamos vendo a coisa materializada. Ele fala que ele tira substâncias do maná ordinário. Segundo os estudiosos, o maná que alimentou o povo judeu quando saiu do Egito era da flor da
tamareira, de um tipo de tamareira, que caía durante a noite, e parece que alguns beduínos até hoje ainda utilizam esse método de alimentação. Então ele diz que ele tirava do maná ordinário, que é o maná verdadeiro, esse maná que o povo hebreu se alimentou no deserto, que é uma flor que eu tive vendo, é uma flor da tamareira. Então ele manipulava e a manipulava, menina, sabia manipular. Sabia. Tanto que a próxima pergunta é para São Luís. Ele pergunta assim, ele pergunta a São Luís, o elemento tomado pelo Espírito para formar seu maná é diferente do que ele toma para formar outra coisa? Sempre nos disseram que não existe senão um elemento primitivo universal, dos quais os diferentes corpos são simples modificações. Sim. Aí São Luís responde, sim, isto é, o mesmo elemento primitivo está no espaço, sob uma forma aqui, sob uma forma ali, sobre outra forma ali. É o que ele quer dizer. Seu maná é extraído de uma parte desse elemento, que supõe diferente, mas que é sempre o mesmo. Então mesmo as plantas, de onde eles extraem para dar os passe, e os fluidos, que são técnicas, né, que eles têm e sabem de onde tirar. Porque qualquer planta que nós vemos são aglomerados de átomos. É como aqui na Terra, né? Tem substância que, se você acrescentar uma molécula de outra coisa, ela vira veneno. É claro, não é? Com certeza. Então tem a água oxigenada, como tem outro tipo de água, né? Eu não sou química, mas eu sei que se você acrescentar moléculas, a substância muda completamente. Mas no caso, os espíritos, eles usam, não é? Tudo emana do fluido cósmico universal, que Paulo nos fala que é o hálito divino. Vivemos e nos movemos no hálito divino. Então, tudo é daí. Agora, como aqui na Terra, encarnado, a gente mexe nas moléculas nossas aqui, né? Se você botar hidrogênio, oxigênio e CO2 é uma coisa, se você botar hidrogênio, oxigênio e botar sódio é outra. No mundo espiritual, a mesma coisa. Eles também sabem, não é? Eles também sabem manipular as moléculas espirituais. É entender que a molécula aqui na Terra, né, a matéria aqui na Terra é uma, a matéria do mundo espiritual é uma matéria mais sutil, é matéria. É como nós gostamos sempre de fazer uma analogia com o que nós estamos estudando, André Luiz, do que com a obra básica é importante. Isso. Uma é consequência da outra, então nós estamos lendo isso. Então aqui está uma das explicações. Tem outros lugares que nós já lemos em programas anteriores, aquela fome que o espírito lá em Cefit, uma cidade da Argélia, Cefi. Tereza me ensinou que em francês não lê o F, é Cefi. É C porque o acento é agudo. É C, gente, o acento é agudo, mas lê C. Por que não bota um chapéuzinho? O senhor Bizet, que é francês. A morte do senhor, porque é francês. A morte do senhor Bizet, então nós lemos que ele consta um espírito que está em condição feliz, ou condição do bem, mas ele vê no plano espiritual espíritos lutando por um pedaço de pão. Continua o mesmo. Continua o mesmo. Então, lutando pela comida também, só para a gente fazer essa analogia. Agora, então vamos continuar a ler, não é? Então, repetindo. 4º parágrafo, linha 35ª. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Então, todo mundo colocou na cabeça que estava morrendo de fome, foi todo mundo internado. Nesses períodos, os opositores da redução, no caso alimentar, multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. E aí, no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, tem uma pergunta que fala da questão do intelectualismo, é a pergunta 204. Vocês vão me permitir ler para vocês. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Então, quer dizer, o governador, ele é governador de nosso lar só porque ele conhece muita coisa? Porque os técnicos aqui também conheciam. Resposta:
O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição. Considerar aí ele vai continuar a resposta, mas vamos ler só as últimas linhas da resposta. Considerar a superioridade, no caso do sentimento, sobre a sabedoria, porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, o governador é governador não só pelo que ele sabe, mas muito mais pelo que ele sente. Ele nunca castigou ninguém. Ele ama, ele já sabe entender, compreender, são 30 anos conversando. Então, as duas asas são muito importantes. A gente precisa desenvolver o intelecto e o sentimento. Mas quem, desenvolve mais o sentimento, anda na frente. Então, o governo, e infelizmente é o que a gente não vê aqui, na Terra. Aqueles que governam, infelizmente, estão usando nem só a inteligência, mas mais a astúcia do que o sentimento. Mas no programa, não sei se foi no programa passado, nós lemos aqui, você citou, nós lemos no Evangelho a paciência, que é o ensinamento que o governador está passando para nós aqui. Sim, e o amor, porque ele não castigou ninguém. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Uma das bem-aventuranças que Jesus coloca. Capítulo 9, Capítulo 9 do Evangelho. E aí ele coloca no item número 7 a paciência. E nesse item, no final ele diz assim, bem ver com o que você está falando. Coragem, amigos. É um espírito amigo a mensagem. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar. Se nós estamos aqui admirando a paciência do governador durante 30 anos consecutivos, lutando, imagina a paciência de Jesus conosco, A gente não dá nem para imaginar. Aí ele continua assim a mensagem, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Nós temos que espiar o passado. Então, mais obrigação de ter paciência e de treinar. Isso a gente não tem. Porque minha mãe mentia. Ela falava assim para mim, eu vou perder a paciência contigo. Vai perder o que não tem? Ela não tinha. E eu não fazia nada, mas tudo bem. Imagina, E ele finaliza assim, sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, quando nós adquirimos esse patrimônio da paciência, aí sim realmente somos cristãos. Ao pé da letra, vamos dizer assim, Essa palavra resume tudo, que é o exemplo aqui do governador. Por isso ele é governador de uma colônia de transição como o nosso lar, Porque além da sabedoria, ele tem o sentimento, então, e com certeza a asa do sentimento dele está batendo um pouquinho mais acelerado que o intelectual. É o progresso intelectual que impulsiona a moral, não é? A pergunta do Livro dos Espíritos, Um decorre do outro. Isso. Então, o governador, repetindo, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Então, ele mostrava a importância de se mudar a alimentação em nosso lar. Ele simplesmente ele não colocava só, tem que ser como eu quero. Não. Ele, ele explicava o projeto. Vai embora, vai lá para já explicava o projeto e a finalidade do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitando
facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo. Olha só, ele ainda dava brinde. Ele dava rebeldes, isso, ele dava brinde aos mais rebeldes. Ele ainda chamava, falava assim, olha, eu vou pagar para você pagar, não, que lá não tem esse tipo de pagamento. Eu vou proporcionar a você uma excursão para você ir lá nas esferas superiores, verificar com o próprio olhinho o que acontece, o que de bom resulta a mudança desse arraigamento às comidas. Eu soube que Eduardo foi em várias excursões dessas, que era um dos mais rebeldes. Era, Eduardo. Não aprendeu muito, não. Eu acho que o Eduardo tem 2 estômagos. Não sei, eu acho. Então, quer dizer, olha só a paciência, a amorosidade desse espírito. Por isso ele é o governador de nosso lar. Porque o amor dele é um amor cristão. Ele jamais quis se impor, ele jamais quis ofender ninguém. O objetivo dele era pensando no povo, porque ele já sabia com certeza se alimentar dessa maneira, mas ele queria que todos progredissem. A intenção era essa, era espiritualizar a colônia ainda estava muito material, a colônia estava com os mesmos vícios de alimentação que nós aqui encarnados, né, temos. Que na medida que ele enviava os mais rebeldes para excursões de estudo, né, ele estava já vendo alguma coisa ali, porque com certeza já estava vislumbrando um bem ali naqueles mais rebeldes. Porque quem lidera uma rebelião são os mais inteligentes, são os mais astutos, que conseguem aglomerar as pessoas, né? Eu acho que ele já estar vendo algum resultado benéfico, né, desses mais rebeldes. A gente fazer uma analogia com Saulo, né? O vaso escolhido. Se a gente visse o Saulo de antes, não soubesse da história do Saulo que se transformaria em Paulo depois, a gente não ia imaginar quem seria ele depois, né? Mas a vitalidade, aquela determinação, foi toda aproveitada na direção do bem. Na direção de Jesus, com certeza. Talvez ele tivesse essa visão também, né? Os mais rebeldes. É como Jesus coloca no Apocalipse, que sejais frios ou quentes, porque mornos vomitar-vos-ei. Porque é uma linguagem simbólica dizendo que a indiferença e a ociosidade não faz progresso nenhum a criatura com esse comportamento, uma perda de tempo, né? É como no livro do Céu e Inferno, Kardec coloca a experiência de um espírito adele uma nulidade sobre a Terra. Uma nulidade sobre a Terra. Ela não fez nada, então realmente o título que Kardec coloca, que ela era uma pessoa nula. Ela não fez nada, nem por ela, nem por aqueles que conviviam com ela. Então, continuando, o Lísias vai explicar, né, que o governador facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudos em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. E aí, né, porque depois, como o Marco colocou, esses mais rebeldes, quando voltaram aí contra fatos no argumento, porque eles sentiram, provavelmente viram todo o benefício dessa mudança, e aí quando ele ganha o maior número de adeptos, quer dizer, ele teve uma solução inteligente, né? Por enquanto. Por isso que nós colocamos antes, que talvez ele já estivesse vendo naqueles mais rebeldes que ele enviou, aqueles que vão me dar fruto depois, porque esses vão entender. Agora, eles vão entender, não eram só os pseudo-sábios. Você disse, contra fato não há argumento. Não há argumento, mas há teimosia. A teimosia tem. Porque a teimosia pode persistir, vir de nós, né? Nós somos espíritas, porque senão nós espíritas seríamos os mais santos da Terra, e não é o caso, somos os mais necessitados.
coitados. O mais esse que vos fala atrapalhados. aqui, nós aqui, né, realmente somos... Mas se não fosse a doutrina, a gente não andava. Mas é aquilo. Então, aproveitando isso que a gente está colocando, a pessoa às vezes fala assim, mas você é espírita e continua fazendo isso? Imagina se eu não fosse. Com certeza. Ah, meu filho, essa é muito pior. Então, essa questão de ser o mais... Eu tenho uma amiga que diz que estaria na prisão, porque a vontade que ela tinha, ela jogou uma pessoa, não é a dona Silvia, foi só um, né? Um abraço, dona Silvia. A dona Silvia jogou um do precipício, quase. Aí, se não fosse o espiritismo, ela disse, eu estaria aproveitando com certeza aqui o abraço presa. que eu mandei para dona Silvia, mandar para o Jonas de novo, lá do Vicente Moretti. O Jonas sim. também é meio rebelde, Jonas. Soube que você também é rebelde, mas Tá comendo muito biscoito? Comendo muito biscoito, cuidado. Um abração, Jonas. Então, falando dessa questão da evidência, a evidência realmente está ali, mas a gente pode ser teimoso. Então, no caso aqui, realmente, ele ganhou o maior número de adeptos porque, logicamente, analisando aqui a consequência, os mais rebeldes viram, concordaram e aí, não, vamos fazer. Realmente ele está certo. Aí é que está o segredo, né? Que a gente coloca, né, do André Luiz. Ele reconheceu o erro e partiu para a melhora. O orgulho já estava sendo domado. Com certeza o André Luiz aqui, gente, nessa explicação que o Lísia está dando, ele já está elaborando aqui o trabalho que ele vai querer ir, porque ele vai querer a plaquinha de médico dele, mas não vai dar. Mas ele vai querer trabalhar. E na medida que nós vamos ver isso depois, que ele vai concordar, ele vai ver o fato, por que ele não pode ter a plaquinha de médico, e o consultório dele lá no nosso lar, ele vai argumentar, vai aceitar o argumento e vai concordar e vai trabalhar naquilo que der para trabalhar. E isso aí é você ver o fato, não concordar com a argumentação e partir para o certo. É isso que a gente teria que fazer, né, aqui encarnado. Então, é nesse sentido que o governador fez isso, com certeza. Os lucros vão vir agora, né, com certeza. Isso. Agora vamos para o 5º parágrafo. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante, claro, né? Ele devia estar pensando assim, porque se fosse eu, já tinha botado todo mundo na cadeia. Há muito tempo, né? Então ele está querendo, ele fala luta edificante. Isso que a Tereza está falando procede muito bem, porque nós vamos ver em obras do André Luiz lá para frente, se Jesus permitir, né? A gente chegue lá. O André Luiz querendo, ele vai ver situações que ele vai trabalhar nas incursões, aqui é para ajudar as pessoas aqui na crosta, em regiões trevosas. Então ele vai ver situações de rebeldia, de espíritos rebeldes, e ele vai perguntar, por que a gente não vai lá e acaba com isso logo de uma vez, né? Com essa palhaçada, com essa situação toda. Então ele vai querer, em várias ocasiões, ele vai querer acabar com aquela turbulência ali na região de trevas, na força. Isso que a Tereza está falando procede muito, muito bem, porque é o que ele deve estar pensando. Se fosse eu aqui, não ia de jeito nenhum, não é assim. Com poder na mão. Com poder na mão. Né? Porque ele é o governador do nosso lar, não é? Então, a gente está chegando ao fim do nosso programa, a gente pode tirar algumas lições para nós desse capítulo. Primeiro, ninguém sabe tudo. Sempre vai ter alguém que vai saber mais do que nós e ter pessoas que sabem menos do que nós. Que a gente aprenda a domar o nosso orgulho, a nossa prepotência, na frente daqueles que sabem mais do que nós, que já viveram, né, experiências e por isso adquiriram maior sabedoria. E que a gente possa não só desenvolver a nossa intelectualidade, mas não esquecer de desenvolver os nossos sentimentos, controlar as nossas emoções, porque como o Emmanuel coloca lá no Consolador, que a gente viu, né, na pergunta 204, a intelectualidade sem o amor, ela pode levar a gente a quedas muito sérias, não é? Mas o amor, ele de alguma maneira, ele precisa ser controlado, né? O sentimento, não o amor, os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque senão a gente pode virar fanático. Não é? Só usar o sentimento, a gente pode se fanatizar. Então, por isso que as duas asas têm que bater juntas. O intelecto e o sentimento, não é isso? E falando na sabedoria, nós estamos falando aqui da sabedoria do governador, né?
na paciência, na sabedoria, por isso ele é o governador. Então, para a gente encerrar, o Emmanuel coloca uma frase, no livro Segue-me, ele coloca a sabedoria do alto. A epístola de Tiago, no capítulo 3, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ela é verdadeira, quer dizer, é a paciência do Evangelho. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.